Olá, amigos, bom dia para todos. Nós estamos entrando no ar com o programa Alimento da Fé, nesta quinta-feira de vitórias, de bênçãos, de conquistas, onde certamente a unção e a bênção do Senhor há de alcançar a sua família. Se prepare, daqui a pouquinho eu quero orar por você. Se possível, coloque próximo ao seu aparelho um copo com água. Eu quero consagrar esse copo com água e eu creio que Deus vai transformá-lo num santo remédio para curar aqueles que estão enfermos na sua casa, ok? Você está assistindo o programa Alimento da Fé. Vamos louvando ao Senhor. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los, não. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no meu desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o desejo também do coração do nosso Senhor, que você seja um homem, uma mulher segundo o seu coração. Queridos, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor há de falar ao nosso coração. Temos feito um estudo aqui baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo meia dúzia, onde nós estamos aprendendo a combater o combate espiritual. Já aprendemos que nós temos de lutar. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo meia dúzia, ele diz que não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, enfim. Então já aprendemos que temos de lutar e contra quem devemos lutar. Aprendemos que precisamos, para vencer essa luta espiritual, nos fortalecer no Senhor, que é nos enraizar nele, nos comprometer com ele. E agora nós estamos aprendendo o versículo 10, que fala sobre a força do poder de Deus. Olha o que o texto diz, Efésios meia dúzia, o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito bem. Nós entendemos, queridos, que nós temos de lutar e contra quem não lutar e contra quem lutar. Hoje nós estamos aprendendo o que nós precisamos fazer para vencermos esta luta. Nos enraizar no Senhor, assim nós estaremos nos fortalecendo nele. E também precisamos nos fortalecer na força do seu poder, diz a segunda parte do versículo 10. Aprendemos que para nos fortalecermos na força do Senhor, do poder do Senhor, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Você precisa conhecer o que a palavra diz e conhecer o seu Deus. O Senhor Jesus disse que erramos não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus. E precisamos de entendimento. No último programa, estávamos falando justamente sobre entendimento. No Salmo 49, no versículo 20, a palavra do Senhor diz que o homem que está em honra
e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Aprendemos pela palavra do Senhor vários exemplos. E um dos exemplos que estamos vendo é o exemplo do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho, ele pede a parte da fazenda que era dele, e ele então vai embora, deixa a casa do pai, perde tudo. A Bíblia nos ensina que, ao perder tudo, esse filho resolve voltar para a casa do pai e ele volta. E quando ele voltou, o pai fez uma festa, o perdoou. O irmão dele, que era mais velho, vindo do campo, vindo do trabalho, vendo as pessoas dançando, ouvindo a música, ele questionou, perguntou para o pai naquele momento. Ele falou: pai, perguntou primeiro para o servo o que estava acontecendo, e o servo comentou que o pai estava fazendo uma festa para o seu irmão, que voltou são e salvo, e o pai saiu para estar com ele, e ele questionou, dizendo: pai, eu te sirvo há tanto tempo, e o senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? E veio esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e o senhor mandou matar um bezerro cevado? E aí o pai disse para o filho, no versículo, deixa eu encontrar aqui o texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, começando no versículo 24, para ficar mais claro, o texto diz assim para a gente, o versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, vendo as pessoas dançando, ouvindo a música, e quando chegou, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E o pai, saindo, esteve com ele. E ele começou a questionar-lhe, o pai, dizendo: eis que te sirvo há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Aí no versículo 31, o pai disse para ele assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Queridos, o que faltava para este filho era entendimento. Você quer vencer as batalhas espirituais que você tem enfrentado? Você precisa adquirir entendimento da palavra. Este filho, apesar de ser filho, ele vivia como servo, vivia como escravo. Você que está assistindo o programa Alimento da Fé, como você age na sua casa? Você que ainda tem a sua mãezinha, o seu pai, quando você vai à casa do seu pai, mesmo você sendo casado, como você age lá? Você age como filho. Você chega, você mexe na geladeira, mexe nas panelas. É a casa da sua mãe, é a sua casa também. Você se sente à vontade na casa da sua mãe, mesmo sendo casado, mas você sabe que você é filho. Este filho, apesar de estar morando com o pai, mas ele não vivia como filho. Há muitas pessoas de Deus realmente se tornaram filhos através do Senhor Jesus, mas não vivem como filhos. Há muitos que vivem como escravos, por falta de entendimento. Se você quer vencer as lutas espirituais, se fortalecendo no poder do Senhor, você precisa ter entendimento da palavra. Você precisa entender o que a palavra fala sobre você que é filho. Queridos, na Bíblia existem promessas que Deus certamente vão cumprir, algumas delas já estão sendo cumpridas, mas na Bíblia também existem declarações daquilo que Deus já fez por nós. Mas o que tem faltado para algumas pessoas é entender o que estas declarações estão dizendo. A Bíblia declara que somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Deus está declarando que você já é um vencedor. Ele não está prometendo vitória para você, ele está dizendo que ele já te fez um vencedor sobre todas as coisas. A Bíblia declara que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou sobre si. Está escrito que pelas feridas de Cristo fomos sarados. A Bíblia não está dizendo que você será sarado, curado. Está dizendo que você já foi. Então o que falta para muitas pessoas é o entendimento do que a palavra está falando. Como estávamos comentando, este filho, ele tinha direito a tudo aquilo, mas não desfrutava por falta de entendimento. Queridos, como vocês vão vencer as lutas espirituais sem ter o entendimento da palavra?
A luta espiritual não é contra a carne e o sangue, já aprendemos isso. Você tem que lutar realmente. Lutar pelo casamento, lutar pela família, lutar pela sua saúde, lutar pela sua vida profissional, lutar pela sua vida espiritual. Porém, para você ter vitória, você precisa ter entendimento da palavra. O entendimento faz toda a diferença, queridos, na vida daqueles que vivem na presença de Deus. Você pode ser um filho de Deus. Você pode estar na casa de Deus, até mesmo servindo a Deus, mas ainda assim está debaixo de uma ação do inimigo. Este filho, ele servia ao pai. Ele diz: Pai, eu te sirvo há tanto tempo. Nunca transgredi um só mandamento, mas não era feliz. Estava debaixo ali de um sofrimento por não ter entendimento e por não viver como filho. Talvez seja o seu caso. Você tem lutado pelo seu casamento. Você tem lutado pela sua família. Você tem lutado pela sua vida, mas tem lhe faltado o entendimento da palavra. No programa anterior, citei o texto de Oséias, quando Deus usa o profeta para dizer ao seu povo que o povo dele estava sendo destruído porque faltou conhecimento. É verdade. A falta de conhecimento do que a palavra fala e a falta do entendimento do que ela ensina, do que ela diz realmente, tem dado ao inimigo a condição de afligir muitas pessoas. Há muitos que estão sendo derrotados pelo inimigo, mesmo sendo mais do que vencedores. São mais do que vencedores, mas ainda assim o inimigo está conseguindo afligir essas pessoas. Eu quero orar por você, querido. Eu quero abençoar a sua vida. No programa de terça-feira nós vamos falar um pouco mais dessa guerra espiritual e como vencê-la. Eu gostaria que você se aproximasse do seu aparelho, colocasse a tua mão com a minha mão. Nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, se você puder, onde você estiver. Pai, eu oro no nome de Jesus, em favor de todas estas pessoas, invocando sobre elas a tua unção e a tua bênção, pedindo que o Senhor venha tomá-las nas mãos e envolvê-las com a tua presença. Venha, meu Deus, fortalecer e iluminar os olhos espirituais de todas estas pessoas que nos assistem nesta manhã. Eu invoco sobre elas a tua bênção, Senhor, e repreendo todas as investidas do inimigo nessas vidas. Que todo mal seja anulado, desfeito e saiam em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores venha sobre eles. Eu oro assim e abençoo a todos no nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Eu consagro o copo com água em nome de Jesus Cristo. Que esta água, meu Deus, assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforme esta água, meu Deus, num remédio que o corpo desta pessoa precisa. Eu oro pedindo isto em nome de Jesus e te agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu quero convidar você para estar hoje ainda na Igreja Nova Unção de Deus. O pastor Alci estará ali com a equipe, o Ministério de Casais, para abençoar você. Hoje nós vamos ter ali um cinemão na igreja, um filme muito abençoado para você, para abençoar a sua família. Então venha, em nome de Jesus, tudo grátis, né? Tanto a entrada para assistir o filme, como também refrigerante, como também pipoca. O nosso endereço é Avenida Rui Barbosa, 963, no centro, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. E na sexta-feira é a sexta-feira de combate espiritual. É o dia que nós lutamos contra as forças malignas, contra as forças das trevas. Então, se você sente que há uma opressão, algo amarrando a sua vida, você percebe que existe o mal, vem estar conosco nessa sexta-feira, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5h30 da tarde ou às 7h30 da noite. O mesmo endereço, Avenida Rui Barbosa, 963, no centro, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. Nós vamos concluir o programa louvando a Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança.
toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas.